Josué, a conquista da Terra Prometida, uma jornada de fé e coragem. Depois da morte de Moisés, um novo líder se levanta, corajoso, fiel e determinado. Seu nome, Josué. Neste vídeo, vamos mergulhar nas batalhas épicas, nas promessas cumpridas, nas lições eternas do sexto livro da Bíblia. Já deixa o like e se inscreve se ama aprender sobre a Bíblia de forma clara e profunda. Após anos de escravidão no Egito, anos de peregrinação pelo deserto e uma geração inteira que pereceu sem entrar na Terra Prometida, a história de Israel se aproxima de um clímax. O livro de Josué marca a transição de um povo vagando sem direção para uma nação estabelecida na terra que Deus havia prometido aos patriarcas Abraão, Isaque e Jacó. Mas para que isso acontecesse, era necessário mais do que um simples desejo. Israel precisava enfrentar desafios, batalhas, principalmente a tentação de abandonar a fé nas promessas de Deus. Josué, o sucessor de Moisés, é o homem escolhido por Deus para liderar esse povo no caminho da conquista. Neste livro, vemos Josué como um líder de coragem e fé, que, ao lado de um povo que finalmente estava pronto para cumprir sua herança, enfrenta gigantes, cidades fortificadas e inimigos implacáveis. Mas o livro de Josué é muito mais do que uma história de batalha e vitórias militares. Ele é uma história de obediência, confiança em Deus e fé em suas promessas. Parte 1. A entrada na Terra Prometida. Josué, capítulos de 1 a 5. O chamado de Josué. O livro começa com a morte de Moisés, e Deus, em sua sabedoria infinita, escolhe Josué para sucedê-lo como líder do povo de Israel. Deus faz uma promessa poderosa a Josué. Seja forte e corajoso, pois você conduzirá este povo à terra que jure a seus antepassados dar-lhes. Josué, capítulo 1, versículo 6. Josué era um homem de confiança. Embora tivesse sido servo de Moisés, agora ele precisava assumir um papel de liderança. Em um momento de grande responsabilidade e também de incerteza, Deus reafirma suas promessas, dizendo a Josué que ele estaria com ele, assim como esteve com Moisés. Esse é um momento crucial, pois, ao invés de ser sobre a habilidade de Josué ou a força de Israel, a vitória viria pela presença constante de Deus ao lado deles. Deus também instrui Josué a manter a lei viva no coração do povo. Nunca se apartará da tua boca este livro da lei. Antes, medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme tudo que nele está escrito. Josué, capítulo 1, versículo 8. Esse é um lembrete de que, para ter sucesso, Israel não deveria confiar em sua própria força ou estratégia, mas na palavra de Deus. A missão dos espias é a fé de Raabe. Antes de qualquer batalha, Josué envia 2 espias à cidade de Jericó, uma fortaleza que parecia impossível de ser conquistada. Lá, eles encontram uma mulher chamada Raabe, que os protege, escondendo-os dos inimigos. Raabe sabia que o Deus de Israel era poderoso e estava determinado a dar a terra a Israel. Ela faz um pacto com os espias, promete ajudá-los em troca da salvação de sua família quando Jericó fosse destruída. A história de Raabe é impressionante. Apesar de ser uma mulher de uma cidade inimiga, ela demonstra uma fé extraordinária, reconhecendo que Deus é soberano e poderoso. Ela coloca sua confiança em um Deus desconhecido para ela, mas cuja fama se espalhou por toda a terra. A fé de Raabe não passa despercebida. Deus, em sua misericórdia, não apenas a protege, mas a inclui na genealogia de Jesus Cristo, mostrando que a graça de Deus está disponível para todos, independentemente de seu passado. A travessia do Jordão. Agora, o povo de Israel se prepara para entrar na Terra Prometida, mas ainda há um obstáculo pela frente, o Rio Jordão. No entanto, como no passado, quando Moisés abriu o Mar Vermelho, Deus realiza outro milagre. Quando os sacerdotes com a Arca da Aliança tocam as águas do Jordão, o rio se divide e o povo passa em terra seca. Essa travessia não é apenas uma conquista física, mas uma demonstração do poder de Deus e da fidelidade de suas promessas. A Arca da Aliança, que representava a presença de Deus, lidera o caminho. Deus, mais uma vez, reafirma que ele está com o povo e que a terra prometida será dada a eles. Após atravessarem, Josué ordena que 12 pedras sejam retiradas do fundo do Jordão e colocadas em Gilgal como memorial. Essas pedras serviriam como um lembrete das maravilhas de Deus para gerações futuras. A circuncisão e a Páscoa. No acampamento em Gilgal, Josué renova o pacto de Deus com Israel.
A nova geração de israelitas, que não havia sido circuncidada durante a peregrinação pelo deserto, passa por esse rito novamente. A circuncisão representa o corte da velha aliança e a entrada na nova promessa de Deus. Além disso, a Páscoa é celebrada pela primeira vez na Terra Prometida. A celebração da Páscoa é uma lembrança vital da libertação do Egito e da fidelidade de Deus para com o seu povo. Parte 2. A conquista da terra, Josué. Capítulos de 6 a 12. A queda de Jericó. A primeira grande cidade a ser conquistada é Jericó, uma cidade fortificada, cercada por enormes muralhas. A estratégia de Deus para tomar Jericó parece incomum. O povo deve marchar ao redor da cidade uma vez por dia durante 6 dias, em silêncio. No 7º dia, eles marcham 7 vezes, tocam as trombetas e gritam. A obediência é a chave para a vitória. E quando o povo segue as instruções de Deus, as muralhas de Jericó caem e a cidade é tomada. A vitória de Israel sobre Jericó é um poderoso lembrete de que Deus pode derrotar qualquer inimigo, independentemente da aparência do obstáculo. Deus dá a vitória, e a obediência do povo é essencial para que isso aconteça. Após a destruição de Jericó, Deus ordena que todos os bens da cidade sejam consagrados a ele, mas um homem chamado Acã desobedece, pegando para si alguns dos itens dedicados a Deus. Esse pecado, embora aparentemente pequeno, causa uma derrota significativa em Ai, uma cidade menor. O pecado de Acã e a vitória em Ai. O pecado de Acã é uma lição importante. A desobediência a Deus, mesmo em aspectos aparentemente menores, tem consequências sérias. O pecado de Acã leva Israel à derrota contra a cidade de Ai. Porém, depois que Acã é encontrado culpado e punido, Israel é restaurado e a cidade de Ai é conquistada. A história de Ai mostra como a desobediência pode atrapalhar o avanço, mas a obediência traz bênçãos e vitórias. A aliança com os gibeonitas. Logo após as vitórias em Jericó e Ai, os gibeonitas, que habitavam a região, enganam Josué. Fingindo ser de uma terra distante, eles pedem uma aliança de paz. Josué, sem consultar a Deus, faz um acordo com eles. Quando a mentira é revelada, Josué se vê preso a um compromisso com um povo que deveria ter sido derrotado. Essa aliança é um lembrete de que as decisões apressadas, sem buscar a direção de Deus, podem levar a alianças prejudiciais e a complicações no caminho. No entanto, mesmo com a falha de Josué em consultar Deus, ele ainda mantém sua promessa e protege os gibeonitas, pois o pacto foi feito sob a palavra dada. A batalha de Gibeão e o milagre do sol. A aliança com os gibeonitas leva a uma grande batalha quando 5 reis da região se juntam para atacar Gibeão. Josué marcha para socorrer seus aliados. E, durante a batalha, Deus realiza um milagre surpreendente. Josué, com grande fé, pede a Deus que o sol se detivesse para que ele pudesse derrotar os inimigos antes que escurecesse. Deus, em sua soberania, responde ao pedido de Josué, fazendo com que o sol se detivesse por um período de aproximadamente 24 horas. Isso é um dos milagres mais impressionantes registrados na Bíblia e é um testemunho do poder absoluto de Deus sobre os elementos da natureza e do seu compromisso com aqueles que o seguem com fé. Gostou dessa explicação sobre o livro de Josué? Se você está aprendendo mais sobre a Bíblia e quer continuar essa jornada de descobertas, não deixe de se inscrever no nosso canal e ativar as notificações. Toda semana, trazemos novos vídeos sobre os livros sagrados, com explicações detalhadas, curiosidades e lições que podem transformar sua compreensão das Escrituras. Inscreva-se agora e acompanhe cada passo dessa jornada de fé. Continue com a gente nesse estudo da Palavra de Deus. Parte 3. A divisão da terra, Josué. Capítulos de 13 a 21. Após as vitórias de Israel, Josué e as tribos se preparam para dividir a terra prometida entre as tribos. Esta divisão é um momento crucial, pois marca a concretização das promessas de Deus. Embora Israel já tenha conquistado muitas cidades, ainda restam algumas terras a serem tomadas. Deus instrui Josué a dividir as terras restantes entre as tribos, cumprindo a promessa feita aos patriarcas. A conquista não é feita de uma vez, mas aos poucos, com a orientação de Deus. Calebe, um dos espias fiéis, recebe a cidade de Hebrom como herança, mesmo sendo já um homem idoso. Ele confia em Deus para conquistar a terra, demonstrando que a fé não tem limite de idade. Calebe é um exemplo de perseverança e fé nas promessas de Deus.
A tribo de Judá recebe uma grande porção de terra, incluindo a cidade de Jerusalém. Isso é significativo porque Judá, mais tarde, será a tribo de onde virá o rei Davi. E, finalmente, Jesus Cristo. As tribos de Efraim e Manassés recebem terras importantes, mas se queixam de que a porção é insuficiente. Josué os encoraja a conquistar mais terra, mostrando que, com fé, é possível tomar posse das promessas de Deus. As tribos restantes, Benjamim, Simeão, Zebulon, Issacar, Áser, Naftali e Dan, recebem suas porções de terra. A divisão é feita por sorteio, mas com a supervisão de Josué, que assegura que todos recebam sua herança. Deus estabelece 6 cidades de refúgio para aqueles que cometem homicídios acidentais. Essas cidades oferecem proteção até que o julgamento seja feito, destacando a justiça e a misericórdia de Deus. Os levitas, que não recebem terras, ganham 48 cidades espalhadas por Israel. Isso garante que eles possam servir como sacerdotes e líderes espirituais em todo o território, ressaltando a importância da vida espiritual de Israel. Parte 4. Despedida de Josué. Josué, capítulos de 22 a 24. Após a divisão da terra entre as tribos de Israel, o foco se volta para a renovação da aliança com Deus, o legado deixado por Josué. Essa parte é um fechamento da jornada de Israel na terra prometida e um lembrete das responsabilidades que eles têm como povo escolhido de Deus. Depois de receberem suas terras, as tribos de Ruben, Gade e a meia tribo de Manassés, que haviam se estabelecido na região leste do Jordão, retornam para suas terras. Antes de partir, Josué os adverte sobre a importância de manter a fidelidade a Deus, lembrando-os das vitórias que Deus lhes proporcionou. Quando as tribos do leste constroem um altar, as outras tribos de Israel pensam que isso é um sinal de apostasia, desvio da fé. Mas depois se esclarece que o altar foi construído como um símbolo de unidade, para lembrar a todos que servem ao mesmo Deus, e não como um altar rival. Esse episódio destaca a importância de unidade e de não tirar conclusões precipitadas sobre os outros, mostrando que, embora as diferenças possam surgir, a fé em Deus deve ser o que une o povo de Israel. Em sua velhice, Josué reúne os líderes de Israel e lhes dá um discurso importante, aconselhando-os a manterem-se fiéis a Deus. Ele lembra ao povo que a aliança com Deus é o que os trouxe até ali que, se eles se afastarem de Deus e se unirem aos povos pagãos, sofrerão as consequências. Se, de todo, vos afastardes e vos unirdes com os sobreviventes destas nações, sabeis que o Senhor, vosso Deus, não mais expulsará essas nações de diante de vós. Josué, capítulo 23, versículos 12 e 13. Josué também garante que, se forem fiéis, Deus continuará a ajudá-los a derrotar seus inimigos. Ele enfatiza que Deus sempre cumpre suas promessas, mas que a obediência é essencial para o bem-estar de Israel. No capítulo 24, Josué reúne todo o povo de Israel em Siquém e lhes faz uma última lembrança da história de como Deus os libertou da escravidão do Egito e os guiou até a terra prometida. Ele desafia o povo a escolher a quem servir, declarando: Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Josué, capítulo 24, versículo 15. O povo responde afirmando que também serve ao Senhor, e assim, uma renovação da aliança é feita. Josué escreve as palavras no livro da lei de Deus e ergue uma pedra como memorial da aliança renovada. Ele deixa claro que essa escolha deve ser consciente e firme, pois as bênçãos e maldições de Deus dependem da fidelidade do povo. Agora, temei ao Senhor e servi-o com sinceridade e em verdade, e deitai fora os deuses a quem serviram vossos pais. Mas, eu e minha casa, serviremos ao Senhor. Josué, capítulo 24, versículos 14 e 15. Após essa renovação, Josué morre e é enterrado em sua cidade natal, Timnat-Será, deixando um legado de fidelidade e obediência a Deus. Ele também é lembrado como um líder que guiou Israel de acordo com a vontade de Deus. O livro de Josué é uma história de fé, obediência e perseverança. Ele nos ensina que, quando confiamos em Deus e seguimos suas instruções, Ele nos guiará à vitória, mesmo diante dos maiores desafios. A obediência a Deus é crucial, e a fidelidade de Deus às suas promessas é inquestionável. A história de Josué também nos ensina sobre o valor da liderança. Josué não foi apenas um líder militar, mas um líder espiritual, que confiava nas instruções de Deus e as transmitia ao povo. Ele nos dá um exemplo de coragem, fé e compromisso com o Senhor, e sua vida serve como modelo de liderança que devemos seguir em nossa caminhada com Deus.
Além disso, o livro de Josué revela o poder de Deus sobre a natureza, os inimigos e a história. O Senhor é soberano, e nada é impossível para Ele quando estamos alinhados com sua vontade. Josué nos lembra que nossa vitória depende da presença de Deus em nossas vidas. Gostou do vídeo? Comenta aqui qual parte do livro de Josué mais falou com você. Não esquece de curtir, compartilhar e se inscrever no canal para mais conteúdo como esse. Continue assistindo os outros vídeos e entendendo mais sobre a Bíblia Sagrada. Fique com Deus e até o próximo vídeo.